dia à turma do oitavo ano. Essa será a nossa primeira videoaula e basicamente eu escolhi uma recapitulação do que nós estudamos anteriormente. Então a gente vai relembrar algumas definições que são fundamentais para o nosso conhecimento, para o nosso continuar, a continuação da nossa caminhada. Ok, pessoal? Então vamos lá. A primeira parte aí a gente inicia com uma pergunta: o que é energia? E basicamente nós estudamos em sala de aula que a energia, ela nada mais é do que a capacidade de realizar um determinado trabalho. É válido ressaltar que o termo energia, ele está intrinsecamente ligado à capacidade de qualquer sistema de mudar. Se nós observarmos, esta locomotiva, ela só vai conseguir se movimentar se nós tivermos uma energia. Todo o sistema da locomotiva, para entrar em movimento, obviamente será necessário aí a energia, tá? Pequeno detalhe: a energia, ela está intimamente ligada, como eu falei anteriormente, à capacidade de realizar um determinado trabalho. Trabalho esse que não necessariamente estará relacionado com o movimento. Por exemplo, a energia, ela pode ser revertida para iluminar. A energia, ela promove o crescimento dos seres vivos. A energia, ela pode promover o aquecimento, ela pode promover o movimento, ela pode promover a comunicação. Essa comunicação que nós estamos tendo agora, é óbvio que há processos de transformação de energia, tá? Um pequeno detalhe, pessoal. Quando a gente fala de fontes de energia, nós temos a primeira aí, a energia fóssil, basicamente formada há milhões de anos, a partir do acúmulo de matéria orgânica no subsolo. Temos aí a energia solar, interessante, uma forma de energia extremamente rentável, mas ainda pouco utilizada no planeta, em virtude justamente do custo. O custo elevado para a implantação. Temos aí a energia da biomassa, basicamente gerada a partir da decomposição da matéria orgânica, não é? Temos a energia eólica, interessante, energia essa gerada a partir da força dos ventos, por meio daqueles aerogeradores, não é? Temos a energia nuclear. Basicamente, hoje, o principal insumo energético utilizado seria justamente o urânio. Vamos já falar um pouquinho mais detalhadamente sobre a energia nuclear. A energia geotérmica, no caso, utilizando aí o calor do subsolo do planeta. A energia gravitacional, interessante, energia gravitacional gerada a partir do movimento das marés, utiliza a gravidade essa provocada pela ação da Lua no nosso planeta, e é interessante porque muitas vezes podemos chamar inclusive de energia maremotriz. Um problema grande sobre ela é o custo elevadíssimo de implantação. A energia hidráulica, inclusive a mais utilizada no nosso país, tá? Onde se utiliza as hidrelétricas, a força da água para movimentar grandes geradores esses que produzirão energia elétrica. Muito interessante. Eu, nas minhas pesquisas, vi aqui a colocação do grande Julius Robert, um grande físico alemão, que ele diz que, na verdade, existe apenas uma única energia, uma troca perpétua
ela circula tanto na natureza viva quanto na natureza morta. Muito interessante a colocação do Júlio, e eu irei mostrar justamente isto no decorrer aqui da nossa humilde explicação. Transformação de energia, ela é uma realidade. Então, basicamente, a primeira que eu coloquei, tudo a ver com o princípio biológico, a transformação da energia luminosa, que seria a energia solar, em energia química, por meio do processo fotossintético. Uma coisa muito interessante. A planta, ela capta a energia luminosa e, basicamente, transforma essa energia luminosa em energia química. Temos aqui outro exemplo, a transformação de energia química em energia mecânica, muito interessante. No nosso corpo, tá? Por meio da alimentação, os nossos músculos, não só os músculos, como propriamente toda a funcionalidade corpórea, ela vai transformar a energia química proveniente dos alimentos em energia mecânica. Essa energia, a energia mecânica, nada mais é do que a energia do movimento, promover movimentação, tá? Temos aqui outro exemplo, um exemplo também intrinsecamente ligado à biologia. A transformação da energia química em energia elétrica. Temos aí um exemplo clássico, não é? Alguns peixes, no caso peixe elétrico, também chamado poraquê, ele consegue gerar descargas de até 220 volts, não é? Que é empregada tanto na defesa do animal, como também na caça, na busca por alimentação, tá? E aqui também um exemplo interessantíssimo, a energia química sendo transformada em energia luminosa. No caso, não só os peixes bioluminescentes, mas nós temos vários crustáceos, esponjas marinhas, bactérias, algas, fungos, que conseguem promover esse processo de transformação. A transformação da energia química em energia luminosa, ok? Dando aqui basicamente prosseguimento, as fontes de energia, elas podem ser divididas em dois grandes grupos. As fontes primárias, que basicamente vão utilizar os recursos provenientes da natureza, isso de forma direta, e por meio de um processo de transformação, essas fontes primárias, elas basicamente transformam-se em fontes secundárias. Ou seja, a fonte secundária, ela nada mais é do que um produto energético oriundo de uma fonte primária de energia. E é interessante, porque as fontes primárias, por assim dizer, elas podem se dividir em dois grandes grupos energéticos. As fontes de energias renováveis, no caso, seriam aquelas que se renovam continuamente na natureza, inesgotáveis, por assim dizer, e as fontes de energia não renováveis, que são aquelas onde as reservas elas podem se esgotar. O uso ele deve ser consciente, tendo em vista que se ocorrer o esgotamento da fonte, não mais a teremos, tá? Fontes de energia, elas podem se classificar em primárias e secundárias. E, observando essa fala, nós chegamos aí a alguns exemplos, algumas divisões dessas fontes. Nós temos aí sol, água, vento, gás natural, o próprio petróleo bruto, considerado uma fonte de energia primária. A eletricidade, a gasolina, o petróleo já passou pelo processo de refino, não é? Já será considerada uma fonte de energia secundária. E aqui, pessoal, interessante, não é? Nós temos aqui fontes de energia renováveis. No caso aí, a primeira delas, o sol. Por que o sol ele é considerado uma fonte de energia renovável?
inesgotável. É a energia absorvida a partir da luz solar. Então, consideramos uma fonte renovável. O vento também uma energia de fonte renovável. Interessante, energia eólica, não é? Ou energia do vento. A água considerada também uma fonte renovável. Nós já estudamos em séries anteriores o ciclo da água. Então a gente deve observar que a água é uma energia que hoje, principalmente no nosso país, é fundamental, não é? E é interessante porque a força dessa água faz com que os grandes geradores das hidroelétricas produzam energia elétrica. Temos aí a biomassa, que basicamente nada mais é do que o aproveitamento da energia acumulada nos combustíveis tradicionais e em algumas plantas, não é? Nós podemos ter como exemplo o milho e a cana-de-açúcar. Temos aí os geysers ou fumarolas, que aproveita-se basicamente o calor do interior do planeta Terra. As marés, que nós já falamos anteriormente, aproveitamento da energia através de centrais elétricas que vão funcionar por meio da ação das marés. Uma observação, e é interessante que vocês anotem, é necessário uma energia, uma diferença de até 5 metros entre a maré alta e a maré baixa, para que nós tenhamos um aproveitamento interessante, torne-se rentável a energia maremotriz, tá? Aqui o exemplo de fontes de energias não renováveis. Temos aí como exemplo o gás natural, o carvão mineral e o petróleo bruto, considerado basicamente uma fonte de energia importantíssima, não só para o nosso país, como para todo o planeta. Estas fontes, elas são não renováveis, também podem ser chamadas, pessoal, de combustível fóssil. E é interessante porque parte da eletricidade que nós utilizamos provém destes combustíveis. E é interessante porque muitas vezes nós fazemos o uso indevido dessas fontes. É por isso que gera-se aquela observação. Precisamos promover o uso consciente das fontes não renováveis, tendo em vista que há necessidade de utilização perene. Se nós não fizermos o controle no uso, essas fontes de combustíveis acabam se esgotando e automaticamente a gente vai perder essa fonte de energia, tá? Aqui mostrando aqui uma usina nuclear, muito interessante. Pessoal, essas usinas nucleares ou centrais nucleares, elas utilizam normalmente na produção energética o urânio. Inclusive o professor de química do colégio, ele pode até falar posteriormente sobre a usina de Itatiaia, localizada em Santa Quitéria, onde possui uma das maiores reservas de urânio do planeta. E essa usina é localizada aqui no nosso estado. Na realidade é uma usina que ela não tem funcionamento, mas possui uma reserva de urânio grandiosa e importantíssima, tá? Aqui, pessoal, as formas de energia. E o que seria a forma de energia? De acordo com o efeito que a energia produz, ou conforme os fenômenos a que está associada, nós vamos atribuir diferentes classificações. Então, nós temos aí, ó, a energia solar, basicamente associada à radiação solar. Temos a energia luminosa, que também está associada à radiação solar, mas ela pode estar associada a uma lâmpada, ela pode estar associada a uma vela, né? Também vai produzir energia luminosa. Temos aí a energia hídrica, que basicamente está associada à água, que vai ser armazenada em uma barragem, tendo em vista que
essa água é barrada e a partir do momento que as comportas são abertas, essa água desce por essas comportas, gira grandes geradores e é produzida aí energia elétrica. Temos a energia das ondas ou energia maremotriz, que basicamente está associada ao processo de diferenciação entre maré alta e maré baixa. Energia geotérmica, o calor proveniente aí do interior do planeta. Energia eólica, associada à força dos ventos. Inclusive aí eu coloquei os geradores eólicos, né? Ou aerogeradores. O movimento desses aerogeradores vai produzir energia. Energia sonora, basicamente, ligada às ondas sonoras. Aqui eu coloquei uma guitarra como exemplo. O som produzido, a sonorização que vai ser produzida. Energia elétrica, interessantíssima, está intimamente ligada à questão da corrente elétrica, que seria nada mais, nada menos do que a movimentação de elétrons em um sentido ou outro de um fio. O professor de física ele pode falar um pouco detalhadamente sobre isso. Temos aqui a energia térmica, basicamente associada às variações de temperatura de um corpo. Energia química, massa, por quê? Porque ela trata muito dos combustíveis fósseis. Temos aí o carvão mineral, o petróleo, alimentos, medicamentos que utilizam bastante esse tipo de energia. É válido ressaltar, pessoal, que para toda forma de energia nós temos impactos. Por exemplo, a energia solar é considerada uma energia limpa. Contudo, ela traz impactos ambientais. Não é porque é uma energia limpa que não vai trazer impactos. E aqui eu comprovo isso. Vocês estão observando. A energia solar, basicamente, quando eu instalo uma central fotovoltaica, eu tenho que alterar a paisagem existente e automaticamente, ao alterar essa paisagem existente, eu altero o equilíbrio natural. Temos aqui a energia eólica, também uma energia limpa, só que os parques eólicos, eles automaticamente alteram a paisagem. Muito interessante que, se esse parque eólico ele é colocado em um lugar de rota migratória, essas aves, elas automaticamente podem morrer ao tentar passar por esses parques, tá? Temos aqui energia hidráulica, interessante, também uma energia limpa. Temos aí as centrais hidroelétricas, que inclusive já falei algumas vezes, nós aqui no Brasil utilizamos com maior propriedade. Qual é o problema? Eu tenho que barrar a água. Quando barro a água, eu automaticamente altero o equilíbrio dos ecossistemas. Energia da biomassa, também energia limpa. Só que a combustão, ela automaticamente vai liberar gases e esses gases eles são nocivos. Por quê? Porque vão contribuir para o aquecimento global. Energia geotérmica, basicamente, também considerada uma energia limpa, só que o vapor, a alta pressão, provoca, além de poluição sonora, provoca uma alteração em todo o ecossistema da redondeza, tá? Aqui, pessoal, as energias não renováveis. Energia nuclear, energia poluente, na realidade a gente costuma até dizer muito poluente e altamente perigosa. Se a gente for observar, tivemos lá o acidente nuclear de Chernobyl, acidente nuclear de Fukushima, que foram acidentes gravíssimos e que, além de liberar uma grande carga radioativa, é prejudicial não só para os seres humanos, é prejudicial para qualquer forma viva e interessante. Permanece no meio ambiente durante muito tempo, não é?
Energia dos combustíveis fósseis, interessante também, altamente poluente, não só altera os ambientes naturais, os habitats naturais, como também, além de alterar, libera na atmosfera gases esses que são altamente poluentes, tá? Continuando. Matriz energética mundial. Se nós formos fazer uma análise na matriz energética mundial, pessoal, vocês podem ver aí no gráfico que 31,9% da matriz é derivada justamente do petróleo. Abaixo, carvão mineral, muito utilizado nas grandes indústrias, não é? Que queimam esse carvão a fim de produzir energia. O gás natural, uma matriz que, quando comparada ao petróleo e aos derivados do petróleo, é bem mais limpo, bastante utilizado. Energia nuclear, a gente observa que, apesar de ser extremamente perigosa, temos países, por exemplo, como a Alemanha, que fazem o uso constante da energia nuclear. Vai até uma dica para vocês darem uma pesquisada, ler, dar uma estudada sobre as nossas usinas nucleares. No caso, o Brasil tem uma usina nuclear, as usinas de Angra, Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Só que não são tão exploradas como em algumas outras regiões do planeta. Energia hidráulica, que seria a base da nossa matriz energética, somente 2,5% do planeta utiliza esse tipo de energia, né? E temos aí a biomassa, que também muito pouco explorada, 9,8% utiliza a energia da biomassa, né? Bem, espero que vocês tenham relembrado algumas das falas que nós fizemos em sala de aula. E aí fica uma frasezinha: não deixe seu futuro nas mãos da sorte. Comece hoje mesmo a estudar e lutar pelo seu sucesso, ok? Em breve nós estaremos novamente aí com mais uma videoaula. Espero que vocês resolvam as atividades. Nós iremos fazer as correções, as devidas correções. E qualquer dúvida, no momento oportuno, eu estarei realmente disponível para vocês, ok? Muito obrigado e um grande abraço.